Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês mais um vídeo de curiosidades inúteis sobre um único episódio, com 50 curiosidades sobre emoção. O episódio que parou o fandom inteiro e não teve uma pessoa que não gostou. Lembrando que só amanhã aqui vão ter as 50 curiosidades sobre o episódio Perfeição. E deixa o like se você gosta desse quadro e das curiosidades. Curiosidade 1. Não só Layla sabe da identidade do monarca, como Amelie também. Se ela já não sabia antes, tudo que Félix/Argus contou a ela antes de pedir para ela fazer aquela ceninha no Grand Palais, incluiu a identidade secreta do seu cunhado. Curiosidade 2. Argus bateu o recorde de sequência de transformação mais rápida da história, apenas de 5 segundos. Até a transformação parcial da Ryo, que é maior. Ironicamente, ele também leva o segundo lugar de Formidable e a Alex de terceiro como Cunning Girl. Curiosidade 3. O Félix não pegou o anel, gente. Pelo amor de Deus, parem de falar isso. Se tivesse pego, Plague teria que sair na hora pra ele, ou ao menos uma vez, e ele saberia da identidade secreta do primo, provando durante a luta que não sabe, e trocando seu próprio anel apenas por uma réplica do anel do Adrian. Curiosidade 4. O sorvete de casal de Dionette é diferente do sorvete de casal de Lady Noir que vimos em Júbilo. Isso porque, mesmo que sejam as mesmas pessoas, André também consegue enxergar o quadrado amoroso como nós, como se fossem 4 pessoas diferentes. Curiosidade 5. Falando neles, esse foi o episódio com o maior desenvolvimento já visto da relação de Adrian e Marinette, que realmente está se desenvolvendo na 5ª temporada. Em Perfeição, ela tinha problemas de falar eu te amo, mas agora consegue, e o problema agora é que eles não conseguem ter um momento bom para se beijar. Curiosidade 6. Emoção é o penúltimo episódio da sequência de episódios com o nome do conceito de algum Kwame. A gente ignora a reunião e deflagração, fingindo que eles não estão lá bagunçando a ordem. Depois de Emoção, só falta Pretensão, conceito do Orico e do Miraculous do Galo, que é o seguinte a Emoção, e claro, o episódio final da temporada, Recriação, conceito da Tic. Curiosidade 7. Por mais que parecesse que Félix não gosta do Adrian ou até tem inveja dele, Félix realmente o ama e jamais seria capaz de fazer algum mal real a ele. O mundo que ele quis modificar com a Lua Vermelha foi muito pensando nele, por isso fez questão de manter a Marinette lá. Curiosidade 8. Argus tem a missão de libertar todos os 7 monstros que existem de uma vez por todas, e por isso ele precisa dos brincos e do anel para realizar um desejo e realizar isso, já que ele não poderia só simplesmente quebrar o Miraculous do Pavão, por exemplo, porque isso impediria que se criassem novos 7 monstros, mas todos os atuais continuariam sendo controlados pela pessoa que tem o Amok. Curiosidade 9. E nisso, Félix também se provou bastante coerente com seus objetivos. Ele podia ter roubado um Miraculous que sabia que podia viajar no tempo quando virou Formidable, mas isso não ia dar o que ele queria. Qualquer mudança que ele fizesse seria muito antiga na história e podia fazer com que ele e Adrian deixassem de existir. Logo, não seria uma boa solução, fora que precisava do pavão para garantir que Gabriel não ameaçaria desfazê-lo da realidade novamente. Curiosidade 10, e para repetir porque é muito importante, tanto Félix quanto Adrian como Kyoko são sentimonstros, ainda que a gente não tenha certeza de qual o objeto deles ou quem criou quem. E por isso ele deixou Paris apenas para ele mesmo, seu primo e a sentimonstro que ele conheceu por acaso. Curiosidade 11. Félix é o sentimonstro mais empático e consciente que existe. Trata todos da mesma espécie mágica que ele como iguais e não importa se você é um robô de aço indestrutível ou uma lua vermelha. Ele fica sentido se algo ruim os acontecer, ou pior, se tiver que os libertar da realidade. Curiosidade 12. Marinette finalmente largou um pouco da sua psicose e não tem mais aquela agenda que mostrava tudo que o Adrian ia fazer a semana inteira, graças aos conselhos da Alia, não que ela tenha gostado de se desfazer daquilo. Curiosidade 13. O Amok da Kyoko muito provavelmente está no seu anel que ela carrega desde sempre. Félix o olhou de um jeito abismal, sendo um suposto simples objeto, e tomou e falou dele em perfeição, logo não poderia ser um simples objeto. Curiosidade 14. O baile de diamante parece ser uma alusão ao baile de gala do Met, que é organizado pela Anna Wintour, a diretora da Vogue americana, que ironicamente é a personagem que inspirou a Audrey. E isso seria porque é um evento que acontece todo ano, só celebridades convidadas por ela podem ir, não pode levar celular e fotografar nada lá dentro. Curiosidade 15. Todos os convites do baile de diamante são checados através de QR Code. Porém, já adianto para vocês, não adianta tentar ler nenhum dos QR Codes das máscaras, porque eles não dão em nenhum site ou nenhum texto. Curiosidade 16. Kyoko sabe que Layla vive falando mal da Marinette desde que viraram amigas em Perfeição. Isso deve justificar a acumatização dela em Proteção, que estreia semana que vem, e ela quer desmascarar a Marinette. Porém, isso é meio problemático, porque Marinette foi uma das suas primeiras amigas e Kyoko não deveria permitir que Layla fale mal de uma das suas amigas. Curiosidade 17. Chloe perdeu toda a moral quanto aos seus insultos a Marinette e como ela se veste, já que assim que a encontra no baile diz que o seu nome Zoe é feio, mas que ela é bem estilosa.
Curiosidade 18. O conceito do baile de diamante das famílias ricaças apresentarem os seus tesouros, que são os seus herdeiros / filhos, lembra muito os bailes antigos que os reis davam na época medieval e moderna da história humana, principalmente europeia. Curiosidade 19. Argos se revela para todos publicamente que nem a Queen Bee fez. E, ironicamente, fazem isso no mesmo lugar, no Grand Palais. Curiosidade 20. Depois de proteção, onde Kyoko parece querer lutar pelo Adrian, em emoção ela revela que ainda sente algo por ele, e esse sentimento pode recair sobre o Felix e ter um relacionamento deles dois. Por ser uma versão idêntica do Adrian, só que muito mais ousado e corajoso por tomar e fazer o que ele quer. Curiosidade 21. Um dos maiores pecados desse episódio foi na hora que Argos está levando Marinette para a lixeira, porque ela ficou no colo dele, resmungando, e nem sequer tentou puxar o Miraculous do pavão dele. Bastava isso e a ameaça dele estaria neutralizada. Curiosidade 22. E falando desse momento, uma curiosidade que só serve para nós brasileiros é que agora na nossa cultura popular existem dois vilões chamados Félix que jogam garotas no lixo. Félix de Vanille jogando a Marinette e Félix Cure de Amor à Vida, uma das novelas mais clássicas da Globo. E olha só, o Globo pertence à Globo. Só que o Félix da novela jogou um bebê recém-nascido numa caçamba e não uma garota de 14 anos. Curiosidade 23. Durante a luta de Ladybug e Argos, eles economizaram a animação da Ladybug tacando seu ioiô para derrubar o poste, sendo idêntica à cena dela tacando o ioiô para desfazer a ilusão do Monark no começo de evolução. Curiosidade 24. O ato de Felix se livrar de todos no estalar de dedos parece uma ótima alusão ao Thanos da Marvel, que com o estalar de dedos sumiu com metade de todos os seres vivos de todo o universo. Curiosidade 25. No meio dos almofadinhas, filhinhos de papai, vemos que vários deles são que nem a Chloe, não só por se recusarem a pegar na Marinette por ela ser uma padeira nojenta. Como no fundo dá pra ouvir um que também não lembra do nome do seu mordomo, já que não sei o que. Que nem ela não lembra do Jean não sei o que. Curiosidade 26. Além de Kyoko, que é a rainha do baile e tem esse privilégio, Audrey é a única a quebrar a paleta de cores branca e preta que todos os convidados estão usando, já que a sua roupa mantém o dourado. Curiosidade 27. Gabriel já ia puxar a sua gravata para se transformar em Monark diante da ameaça do seu sobrinho, porém Argos foi mais rápido e se livrou dele primeiro. Curiosidade 28. E por causa disso, Emoção se tornou o único episódio da série inteira a não ter o Rockmoth, Shadowmoth ou Monark de forma alguma, direta ou indireta no episódio. Só o Gabriel e Felix sustentou muito bem o cargo de vilão sem precisar de nenhum Akuma. Curiosidade 29. Kyoko aparenta ter bem mais bom senso do que falta de liberdade como o Adrian, já que o que ela pensa em fazer e não faz não é por ordens mágicas da sua mãe, e sim dela respeitar a sua autoridade e ter certeza que, se desobedecer, vai ser muito pior, como qualquer filho sente isso uma hora ou outra. Curiosidade 30. Após a declaração de Marinette para ele antes de descobrir que não era o Adrian, foi naquele momento que ele decidiu mantê-la no mundo dos 7 monstros por ser tão importante para o seu primo. Curiosidade 31. Essa é a terceira lua vermelha ligada à Disney que tentou cometer um genocídio em massa. Primeiro a de Anfíbia, que quase conseguiu, depois a de A Casa da Coruja, que por pouco conseguiu, e agora a lua vermelha em si, que conseguiu, mas seu estrago foi totalmente revertido depois. Curiosidade 32. Esse foi o único caso da série até agora que não saiu nada no talismã, mesmo que não tenha sido atrapalhado por algum vilão. Isso porque o talismã te dá o que você precisa para vencer o inimigo. Então, se não tem como você vencer esse inimigo, claramente não vai sair nada. Por isso sua roupa nova some na hora que ela chama e ficou a mercê do que o Argos iria escolher no final. Curiosidade 33. A Lua Vermelha meio que invertiu a realidade entre 7 monstros e pessoas, porque no final só sobraram os 7 monstros enquanto as pessoas foram libertas da realidade pelos estalares de dedos do Felix. Curiosidade 34. Desde o dia 10 de setembro, pelo menos, antes da 5ª temporada estrear de fato em qualquer país do mundo, o episódio Emoção já estava totalmente pronto, isso antes de Ilusão, Reunião, Exaltação e Perfeição que já saíram. Em que os únicos que sabemos que estão prontos e ainda não saíram é Transmissão ou A Escolha dos Kwamis Parte 1 e Proteção. Curiosidade 35. Esse episódio provou que o futuro de Cat Blanc não foi um exagero. Não basta Gabriel querer muito akumatizar a Marinette, vimos agora que ele realmente não gosta dela. E pode ser só uma questão de tempo até que ela seja formalmente proibida de ver o Adrian. Curiosidade 36. E esse ódio que Gabriel sente e emoção é melhor explicado no episódio Proteção. Adrian e Kyoko foram feitos para ficarem juntos, e ter outra pessoa impedindo o acordo que ele tomou e fizeram há muito tempo não pode acontecer. Curiosidade 37. Mesmo sendo refeito por esse novo estúdio, Argos tem o mesmíssimo fundo de transformação que a Mayura tem no final, em toda a proporção e cores possíveis. Algo que não vemos, por exemplo, em Mr. Bug, Ladybug ou Cat Noir e Lady Noir.
Curiosidade 38. Félix poderia ter escolhido várias formas de usar o poder da lua vermelha, tipo talvez só pensando em que ele quer que suma, mas escolheu o jeito de estalar os dedos, porque isso que mata um sentimonstro e o tira da realidade para sempre, coisa que ele pode fazer cantando por Paris com toda essa gente que quer controlá-los. Curiosidade 39. Félix quase quebra Ladybug com as suas pernas, sem usar o leque pra nada além de se defender, porque ele é medalhista triplo de Kung Fu. Se tem alguém que sabe lutar, esse alguém é ele. Curiosidade 40. E também não é à toa que ele criou um plano infalível. O menino também é campeão de xadrez e terminou o ensino médio de Londres com 14 e 15 anos de idade. Não é qualquer um que faz isso. Curiosidade 41. Emoção foi o episódio que mais fez jus ao seu nome porque todos sentiram um turbilhão de emoções. Félix, Argus, Kyoko, Adrian, Marinette, Ladybug, Gabriel, Amelie, Tomoe e Natalie. Haja coração. Curiosidade 42. Foi em Emoção que também aconteceu outro evento raríssimo. Cat Noir não deu as caras de jeito nenhum o episódio inteiro, tipo como foi em Rainha da Moda, porque sempre tem que ter algum motivo excepcional para que o gatinho não apareça em nenhum momento. Curiosidade 43. O nome Argus, como eu expliquei no vídeo de Todos os Portadores do Pavão, vem de uma criatura mitológica grega de milhares de olhos que nunca fechava todos. Ele sempre mantinha parte aberta enquanto fechava as outras para descansar e sempre ficar alerta. E esses seus olhos foram colocados na cauda do animal favorito da deusa Hera, o pavão. Curiosidade 44. Curiosamente, teve outra vez que não saiu nada do talismã, quando o sonhador acertou ela no meio do poder. E como o maior medo dela era perder os poderes, isso cancelou o chamado do talismã e não saiu nada. Curiosidade 45. Futuramente, Ladybug e Cat Noir nem podem ir atrás do Argus em Londres, porque no showzinho da Amelie ela deixou a público a informação de que ele sumiu há semanas. Então seria fácil para ela mentir novamente ao falar que ele não está em casa desde aquela busca deles em multiplicação. Curiosidade 46. As Tsurugi são descendentes de samurais e provavelmente descendentes da verdadeira Ikari Yuzen, que Tomoe fala tanto no episódio de mesmo nome. É possível que ela tenha sido a tataravó delas. Curiosidade 47. Já sabemos por tabela que em Proteção, Gabriel não consegue separar Adrian e Marinette. E pelo endcard do episódio Emoção, dele olhando com um olhar fuzilador para eles, nos episódios seguintes, Pretensão e Revelação, esse pode ser o principal objetivo do Gabriel. Curiosidade 48. Foi a segunda vez que a Prefeitura de Paris precisou consertar os estragos de um vilão. A primeira foi no filme de Miraculous Nova York, em que Cento Robustos atacou e Ladybug não estava em Paris para poder ajudar. Ela não usou o talismã na parte 1 de Origens, mas o da parte 2 já consertou tudo o que tinha acontecido. Curiosidade 49. Pela relação de longa data de Tomoe e Gabriel, ela pode oferecer não só os robôs que cuidam das festas deles ou a tecnologia para transformar os Miraculous, mas também o caixão onde Emily está, que em O Penetra vimos que precisa de energia, talvez para preservar o seu estado de coma, ou até a capacidade para ele ir atrás de prodígios anos e anos atrás. Essa curiosidade foi cortesia do @Hidrek269. E curiosidade 50, com esse episódio vimos 4 sentimonstros coexistirem ao mesmo tempo. E após a lua vermelha ser desfeita, confirma-se os boatos de que existem 3 sentes conhecidos, ativos e vivos. Adrian, Félix e Kyoko, os filhos da nata da sociedade francesa, britânica e japonesa. E por esse vídeo é isso, galera. As primeiras 50 curiosidades, porque amanhã tem mais 50. E na semana que vem teremos Proteção, que também vai ter as curiosidades dele. Eu espero que não saia mais nada assim bombástico, porque tem muito vídeo pra fazer. Deixe seu like se gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal para não perder nada novo. Aqui tem outro vídeo que é da análise do episódio Perfeição. Comente alguma curiosidade que eu não tenha falado aqui e até o próximo vídeo.